relato de fé e restauração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:05. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e o templo estava quase vazio. Só restavam alguns irmãos arrumando as cadeiras e a irmã Maria, sentada nos últimos bancos, com as mãos entrelaçadas e os olhos cheios de lágrimas. Ela olhava para o altar, como se esperasse que de algum modo, Deus lhe desse uma resposta. Seu marido, João, estava internado havia 3 semanas. Um tumor no cérebro, diagnosticado após fortes dores de cabeça e desmaios. Os médicos falavam com cautela, mas ela sabia, pelo modo como evitavam seu olhar, que as notícias não eram boas. João era um homem simples, trabalhador, que nunca faltava aos cultos. Sempre chegava cedo para ajudar a organizar as cadeiras, e nos dias de campanha evangelística, era um dos primeiros a se oferecer para visitar os bairros. Mas nos últimos meses o cansaço havia tomado conta dele. As dores de cabeça começaram leves, mas foram piorando. Ele tentava disfarçar, dizendo que era só estresse do trabalho, mas Maria sabia que algo não estava certo. Até que numa manhã, ele desmaiou no meio da rua. Um vizinho o levou para o hospital, e depois dos exames veio a notícia: um tumor agressivo. A cirurgia era arriscada, e mesmo assim não havia garantias. Maria sentia o chão sumir debaixo dos pés. Como poderia enfrentar aquilo? Como criaria os 2 filhos pequenos sem ele? Mas mesmo com o coração partido, ela não deixou de congregar. Todos os domingos ela estava lá com as crianças orando, pedindo forças. A noite do sonho. Naquela noite, depois de mais um dia longo no hospital, Maria foi para casa exausta. As crianças já dormiam, e ela, antes de deitar, ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Senhor, o Senhor sabe da minha dor. Não peço por mim, mas pelos meus filhos. Eles precisam do Pai. Se for da tua vontade, restaura a saúde dele. Mas se não for, dá-me forças para seguir em frente. Só peço que não me deixes, Senhor. Ela chorou até não ter mais lágrimas e então, esgotada, deitou-se. Foi então que teve um sonho. No sonho, ela estava no templo, mas não era um culto comum. O lugar estava cheio de uma luz suave e no altar, havia uma mesa comprida, como as que se usam nas ceias. Sobre a mesa, um pão e um cálice. E ao lado estava João, vestindo uma túnica branca, sorrindo. Ele estendeu a mão para ela e disse: Não chore, Maria. Deus já me curou. Ela quis correr até ele, abraçá-lo, mas algo a segurou. Então ouviu uma voz clara e serena, como se viesse de todos os lados. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Maria acordou de repente, o coração acelerado. O quarto ainda estava escuro, mas ela sentiu uma paz que não entendia. Não era a paz de quem recebeu uma resposta, mas a paz de quem sabe que não importa o que aconteça, Deus está no controle. A visita ao hospital. Na manhã seguinte, ela foi ao hospital mais cedo que de costume. Ao entrar no quarto, encontrou João sentado na cama, conversando com um enfermeiro. Ele parecia diferente, mais animado. Quando a viu, sorriu. Maria, hoje acordei sem dor. Ela não disse nada sobre o sonho. Ainda não. Mas sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Os médicos vieram cedo, ele continuou. Fizeram os exames e disseram que o tumor diminuiu. Não entendo como, mas parece que está melhor. Maria sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram de gratidão. Deus é bom, João. Ele ouve nossas orações. O médico chegou pouco depois com um sorriso no rosto. Boas notícias. O tumor regrediu mais do que esperávamos. Vamos monitorar, mas as perspectivas são muito melhores agora. Maria não pôde conter a emoção. Ela saiu do quarto por um momento, foi até o corredor e, encostada na parede, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Então, fechou os olhos e orou. Obrigada, Senhor. Obrigada por me ouvir. Não era o que eu merecia, mas o Senhor é misericordioso. O testemunho no templo. No domingo seguinte, João já estava em casa, ainda fraco, mas recuperando-se. Maria pediu para que ele fosse com ela ao culto. Ele hesitou, dizendo que ainda não se sentia bem, mas ela insistiu. Vem, João. Não precisa ficar muito tempo. Só quero que você esteja lá. E ele foi. Quando o irmão que presidia o culto pediu para que alguém desse um testemunho, Maria sentiu algo dentro dela dizer: fale. Ela se levantou, tremendo um pouco, e foi até o microfone. Irmãos, eu só queria agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Muitos aqui sabem que meu marido estava muito doente. Os médicos não davam muitas esperanças. Mas Deus ouviu nossas orações. Ele é fiel. Ela olhou para João, que estava sentado nos bancos da frente com os olhos brilhando. Na semana passada tive um sonho. Sonhei que estava aqui neste templo e que João estava ao meu lado curado. E hoje ele está aqui.
Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetacular. Mas foi Deus trabalhando no tempo dele, do jeito dele. E eu só queria dizer para quem está passando por alguma prova, não desanime. Deus não desampara os seus. Ela voltou para o seu lugar, e o templo ficou em silêncio por um momento. Depois, muitos irmãos se aproximaram, abençoando-os, orando por eles. Um dos anciãos, um homem de cabelos brancos e voz calma, colocou a mão no ombro de João e disse: Deus não escolhe os capacitados, irmão. Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido para dar este testemunho. A restauração completa. Os meses seguintes não foram fáceis. João ainda precisou fazer sessões de quimioterapia, e havia dias em que a fraqueza o impedia de ir ao trabalho. Mas Maria nunca deixou de orar. Todas as noites, antes de dormir, ela e as crianças se ajoelhavam e agradeciam a Deus pela vida de João. Um dia, depois de mais um exame, o médico chamou o casal no consultório. Não há mais sinais do tumor. Está completamente curado. Maria não conseguiu segurar a emoção. Ela abraçou João, e os dois choraram juntos. Deus é fiel, ela repetia. Ele é fiel. O chamado para servir. Com o tempo, João foi se fortalecendo. E então, um dia, o irmão que presidia a congregação local o chamou para uma conversa. João, você já pensou em servir mais na obra? João ficou surpreso. Irmão, não sei se estou preparado. Ninguém está até que Deus o prepare. Você passou por uma grande prova e Deus o restaurou. Isso não é para ficar só com você. É para abençoar outros. João pensou por alguns dias. Depois foi até o irmão e disse: Se Deus quiser, estou disposto. Ele começou a ajudar na limpeza do templo, depois nas visitas aos enfermos. E com o tempo passou a participar das campanhas evangelísticas. Num desses dias, ele e Maria foram visitar um bairro distante. Lá, encontraram um homem sentado na calçada, com o rosto marcado pela tristeza. Boa tarde, irmão, João cumprimentou. Tudo bem? O homem olhou para eles com desconfiança. Não está. Minha esposa está doente, e não tenho dinheiro para o remédio. Maria sentiu o coração apertar. Ela se lembrou de como havia sido difícil passar por aquilo. Então ela colocou a mão no ombro do homem e disse: Nós também já passamos por isso. Mas Deus nos ajudou. Ele pode ajudar você também. O homem ouviu, e algo em seu olhar mudou. Ele permitiu que eles orassem por ele e, no final, aceitou o convite para ir à igreja. Se Deus fez por vocês, quem sabe não faz por mim também? A multiplicação da bênção. Aquele homem começou a frequentar os cultos. Pouco tempo depois, sua esposa também melhorou, e ele foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Na noite do seu batismo, ele testificou: Eu pensava que Deus tinha me abandonado. Mas através deste casal vi que ele nunca me deixou. João e Maria olhavam para ele, emocionados. Deus não só havia restaurado a saúde de João, mas agora estava usando a vida deles para abençoar outros. A lição aprendida. Anos depois, João e Maria ainda serviam na obra. Eles não eram perfeitos. Ainda tinham medos, ainda passavam por provas. Mas uma coisa eles haviam aprendido: Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em cada uma delas. Uma vez, um jovem se aproximou de João depois do culto. Irmão, como o Senhor conseguiu passar por tudo aquilo e não desistir? João sorriu e respondeu: Filho, não foi eu. Foi Deus. Eu só confiei nele. E quando a gente confia, ele faz o resto. O jovem baixou a cabeça, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Eu já estive afastado, ele confessou. Mas hoje, ouvindo seu testemunho, senti que Deus ainda me chama. João colocou a mão no ombro dele. Ele chama sim. E não importa o que você já fez. O que importa é o que você vai fazer agora. Vem, vamos orar. E assim, mais uma vida foi restaurada. Exortação final. Se você está lendo este relato e sente que suas forças estão no fim, lembre-se, Deus não desampara os seus. Ele não promete que a vida será fácil, mas promete que Ele estará com você. Talvez você esteja doente. Talvez esteja desempregado. Talvez sinta que já errou demais e que não há mais esperança. Mas Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Fique firme. Não importa o que você já fez. Não importa quão grande é a sua prova. Deus é maior. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Continuação do relato, expansão detalhada e fiel ao padrão da CCB. O peso da prova e a fé que não se dobra. João lembrava bem daquela noite.
O quarto escuro, apenas iluminado pela luz fraca de um abajur que piscava, como se também estivesse cansado de lutar. Sentado à beira da cama, com as contas espalhadas sobre a mesa, ele somava e subtraía, mas os números não mentiam. O salário atrasado não daria para pagar o aluguel, a luz e ainda comprar o remédio da esposa. Maria, sua companheira de tantos anos, estava no outro cômodo tentando dormir, mas ele sabia que ela também estava acordada, ouvindo o silencioso desespero que tomava conta da casa. Senhor, ele sussurrou, as mãos trêmulas apertando o envelope vazio onde deveria estar o dinheiro do mês. O Senhor sabe que eu tenho trabalhado. Não peço luxo, não peço riqueza. Só peço o suficiente para honrar meus compromissos e não faltar o que é necessário em casa. Não eram palavras bonitas. Não era uma oração decorada. Era o clamor de um homem que não tinha mais para onde correr. Naquela mesma semana, o médico tinha lhe dado o resultado do último exame. O tumor no estômago não havia diminuído. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Vamos tentar outro tratamento, mas não posso garantir. João sentirá o chão sumir debaixo dos pés. Como iria pagar por mais remédios? Como iria dizer a Maria que a luta ainda não tinha fim? Mas mesmo com o coração apertado, ele não deixou de separar a oferta para a obra do Senhor. Não era muito, apenas algumas notas amassadas que sobraram do troco do mercado. Mas ele sabia que Deus não olha para o valor e sim para o coração. E naquele momento seu coração, embora ferido, ainda confiava. A resposta que veio quando menos esperavam. Na manhã seguinte, enquanto João saía para mais um dia de trabalho, dessa vez, um bico como servente de pedreiro, pois a firma onde era empregado ainda não tinha pago os salários, ele encontrou o irmão Antônio, um dos cooperadores mais antigos da congregação. O homem já de idade, mas com um sorriso que transmitia paz, parou ao vê-lo na calçada. João, meu irmão, como vai você? Há tempos não te vejo nos cultos de quarta. João baixou a cabeça, envergonhado. É que o serviço tem sido pesado, irmão Antônio. Às vezes chego em casa tão cansado que mal consigo me levantar para ir. O velho cooperador não o interrompeu. Apenas colocou a mão no seu ombro, com um gesto que parecia carregar décadas de experiência com Deus. Eu entendo, filho. Mas lembre-se, quando a gente fraqueja na congregação, o inimigo aproveita para nos afastar. E você não é homem de dar lugar para ele, não é? João sentiu os olhos ardendo. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um misto de vergonha e gratidão. Vergonha por ter deixado a fé esmorecer, gratidão por ainda haver alguém que se importava. Eu sei, irmão. É que as coisas estão difíceis. A Maria está doente, as contas estão atrasadas, e eu não sei mais o que fazer. Antônio não fez perguntas. Não deu sermões. Apenas tirou do bolso um envelope simples, um pouco gasto nas bordas, e o colocou na mão de João. Isso é para você. Não é muito, mas o Senhor me pôs no coração de te ajudar hoje. João tentou recusar. Não, irmão, eu não posso aceitar. O Senhor também tem suas necessidades. Não é meu, é dele, respondeu Antônio, firme. E ele sabe do que você precisa. Não discuta com Deus, João. Dentro do envelope havia exatamente o valor do aluguel e da luz. Não sobrava para os remédios, não sobrava para nada mais, mas era o suficiente para aquele momento. E foi então que João entendeu. Deus não tira todas as provas de uma vez, mas dá força para suportar cada uma delas. A porta que se abriu no meio da noite. Naquela mesma semana, enquanto João e Maria oravam antes de dormir, algo inesperado aconteceu. Maria, que há meses não conseguia dormir direito por causa das dores, de repente sentou-se na cama, os olhos arregalados. João, você viu? Viu que, minha filha? A porta, ela apontou para o canto do quarto. Ali, perto do guarda-roupa. Não está aberta. João olhou. A porta do armário, que sempre rangia e nunca fechava direito, estava totalmente escancarada, como se alguém a tivesse aberto com força. Mas não havia vento. Não havia ninguém. Deve ser coisa da casa velha, ele tentou racionalizar, levantando-se para fechá-la. Mas quando encostou a mão na madeira, sentiu algo diferente. Não era medo. Era paz. Uma paz tão profunda que lhe tirou o fôlego. E então, sem entender por que, ele se ajoelhou ali mesmo, ao lado da cama, e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Como se, naquele exato momento, Deus estivesse dizendo, eu estou aqui. Não tenho te abandonado. Maria ajoelhou-se ao seu lado e juntos, sem palavras bonitas, apenas com o coração quebrantado, eles oraram. Senhor, se é a tua vontade, saras a minha esposa. Se não for, dá-nos força para suportar. Mas não nos deixes, Senhor. Por favor, não nos deixes. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o patrão da firma onde João trabalhava. João, desculpe a demora.
Os pagamentos foram liberados. E olha, tem um serviço extra para você. Se quiser, pode começar segunda. Não era um milagre espetacular. Não era uma fortuna. Era exatamente o que eles precisavam para seguir em frente. A cura que veio sem alarde. Os meses seguintes não foram fáceis, mas foram cheios de pequenas vitórias. Maria continuou o tratamento. João trabalhou duro, mas nunca mais deixou de congregar. Mesmo nos dias em que o cansaço batia forte, ele ia. Mesmo quando as contas ainda apertavam, ele ofertava. Não porque tinha sobrando, mas porque confiava. E então, depois de mais uma bateria de exames, o médico chamou o casal em seu consultório. O rosto do profissional não tinha a expressão séria de antes. Os resultados vieram. O tumor regrediu. João e Maria se olharam, sem acreditar. Como assim, doutor? Não sei explicar, mas as células cancerígenas diminuíram significativamente. Vamos continuar monitorando, mas é uma ótima notícia. No caminho para casa, Maria segurou a mão do marido com força. Deus ouviu João. Ele ouviu. E João, que já tinha visto tantas respostas, dessa vez não teve dúvidas. Deus não apenas ouve. Ele age. O chamado para servir, agora é a sua vez. Um domingo, depois do culto, o irmão mais velho da congregação aproximou-se de João. João, temos observado sua fidelidade. Mesmo nas provas, você não deixou de vir. Mesmo com dificuldades, você não deixou de ofertar. Deus tem uma obra para você. João sentiu o coração acelerar. Uma obra, irmão? Sim. Não é para ser cooperador, não é para ser irmão mais velho, é para servir. Tem um grupo de irmãos que precisam de visitas. Tem o templo que precisa de limpeza. Tem jovens que precisam de um exemplo. Você quer ajudar? João lembrava bem do dia em que ele mesmo tinha sido aquele jovem perdido. Quantas vezes tinha ouvido testemunhos como o seu e pensado, será que Deus pode fazer isso por mim também? Agora, era a sua vez de ser aquele que estendia a mão. Eu quero, irmão. O que o Senhor precisar que eu faça, eu farei. E assim o homem que um dia esteve à beira do desespero tornou-se instrumento de restauração. O jovem que voltou e o pai que se batizou. Aquele jovem que tinha se aproximado de João depois do culto, o mesmo que confessou ter estado afastado, começou a frequentar os cultos novamente. Não foi fácil. Havia vergonha, havia culpa, havia o peso das escolhas erradas. Mas João, que conhecia bem aquele caminho, não o julgou. Apenas o acompanhou. Você não precisa ter pressa, ele disse uma vez, depois de um culto em que o jovem chorou sem conseguir se conter. Deus não te chama para ser perfeito. Ele te chama para ser sincero. Pouco a pouco, o rapaz foi se firmando. Começou a participar das reuniões de jovens. Começou a ofertar, mesmo que fosse pouco. E então, em uma campanha evangelística, ele levou o próprio pai, um homem que nunca tinha pisado numa igreja, para ouvir a palavra. Naquela noite, depois da pregação, o pai do jovem levantou a mão. Eu quero me batizar. O jovem olhou para João, os olhos brilhando. Irmão, é o meu pai. E naquelas águas, mais uma vida foi transformada. A lição que ficou. Deus não desampara. Anos depois, João, agora um cooperador ativo na obra do Senhor, costumava contar essa história para os novos irmãos. Não para se gloriar, mas para mostrar que Deus não desampara os seus. Muitas vezes a gente pensa que Deus só abençoa quem é perfeito. Mas não é assim. Ele abençoa quem confia. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente fraqueja, Ele está lá, esperando a gente voltar. E então, com a voz firme, ele repetia as palavras que um dia tinham sido ditas a ele. Fique firme. Não importa o que você já fez. Não importa quão grande é a sua prova. Deus é maior. Porque no fim das contas, a história de João não era sobre João. Era sobre um Deus que não desiste dos seus filhos. E essa história ainda está sendo escrita. Exortação final. A obra que ele começa, ele termina. Se você está lendo estas palavras e sente que suas forças estão no fim, lembre-se. Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar com você em cada uma delas. Ele não olha para o seu passado, mas para o seu coração disposto a confiar. As respostas podem não vir como você espera, mas elas virão no tempo certo. Talvez você esteja doente. Talvez esteja desempregado. Talvez sinta que já errou demais. Mas Deus não desampara os seus. Fique firme. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.